Olá, bom dia. Paz do Senhor a todos, sejam todos bem-vindos. Somos da Quarta Igreja Presbiteriana Renovada de Osasco, Família em Oração. Vamos dar continuidade aqui ao nosso estudo das cartas de Paulo, né? Estamos conversando aqui sobre Paulo, sobre as cartas dele, já estamos no quarto domingo. Vou pedir aqui o Vilmar fazer uma oração para a gente dar início aqui aos nossos trabalhos. Vilmar? Bem, paz. Vamos lá? Pai amado, querido Deus, obrigado, Senhor, por mais esse dia, Pai. Abençoe, Senhor, esse encontro que nós estamos fazendo online, Senhor. Abençoe também, Pai, aquelas pessoas que não puderam assistir, que estarão aí assistindo no futuro, Pai. Pai, que nós possamos entender, Senhor, esse ensinamento, que o Espírito Santo venha falar com cada um de nós, Pai, para que nós possamos ser, Senhor, um pouquinho, pelo menos, Senhor, igual a Paulo, Senhor. Quando nós possamos levar, Senhor, o seu evangelho a todo mundo, Pai. Em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém, amém. 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 Se a gente for um pouquinho só igual a Paulo, a gente já... A ideia é tentar ser 100%, né? Mas aí também já é... Né? Já é de... Aí já é... Né? Aliás, eu vou até pegar um gancho aí, Vilmar, aqui no finalzinho, na hora que a gente estiver falando da trajetória, eu vou pegar um gancho nessa observação aqui, que é bacana. Inspirado pelo pastor Vani, eu gosto de falar isso, mas já eu falo. Tá bom. Surpresa. Surpresa. Tá bom. Então vamos lá, né? A gente está aqui falando de Paulo, a gente está aqui no nosso índice, né? Que a gente já viu, a gente está falando de Paulo, a gente teve todos esses itens que a gente gostaria de falar de Paulo. O que está em amarelinho a gente já falou, e agora hoje nós vamos só finalizar aqui a trajetória dele, que a gente já falou todos esses itens que estão aqui em amarelinho, né? Quem foi Paulo, a transformação dele como foi, as características dele que são usadas para a obra, né? Foi um homem preparado para aquilo, enfim. Todas as habilidades deles foram úteis na divulgação do evangelho, né? Qual era a missão dele? A gente conversou aqui. No último domingo foi esses dois itens, né? A missão e para quem, né? E aí na sequência aqui terminar a trajetória. Gosto sempre de colocar nossa estante aqui para a gente olhar. Essa estrutura da Bíblia, ela é muito importante a gente ter isso, né, na nossa mente, essa divisão dos livros, como é na Bíblia, né? Então, as 13 cartas de Paulo estão aqui logo depois de Atos dos Apóstolos, né? Logo depois dos 4 evangelhos. E depois vem as outras cartas, né? E depois o Apocalipse. Bom, então, no último domingo, a gente falou sobre a missão e para quem, né? A gente falou sobre a missão. Na missão, a gente falou que era difundir o evangelho, né? Que ele acabou de ter um encontro, recebeu essa missão, né? E a gente viu isso também. E também a gente viu que também ele não ficava esperando, né, o tempo ideal para fazer isso. Foi uma grande lição que a gente viu nisso, né? O tempo todo ele estava sempre buscando fazer o que ele tinha que fazer. Não ficava aí, mês que vem, primeiro preciso ver isso, primeiro preciso ver aquilo, né? Isso também foi bacana. E para quem que era a salvação? Para quem que era destinado o evangelho? Então, aqui a gente viu também que são para todos, né? Que não pode ter diferenciação entre as pessoas. A gente não pode julgar, a gente nunca sabe os propósitos de Deus para cada um. E a gente tem que entender isso, e a gente falou sobre isso no domingo passado. E aí, hoje, a gente, falando especificamente de Paulo, a gente vai encerrar aqui com esse item aqui, que é a trajetória dele. E na sequência, depois que a gente terminar, a gente vai falar das cartas mesmo, propriamente dita. A gente vai falar dos locais, a gente vai entender, né, as datas, os momentos, aonde que elas foram escritas, para quem, por quê, né? A gente vai fazer assim um apanhado geral das cartas, né? Uma por uma, a gente vai ver algumas coisas.
e para depois a gente fechar esse módulo e aí sim começar a leitura propriamente dita e o estudo de cada um, tá bom? Então vamos lá, falando aqui da trajetória de Paulo, uma coisa importante aqui, um trecho importante que a gente está trazendo aqui, né? Que quando o Paulo já estava já no final já da vida, vamos saber assim, já estava meio próximo aí para o momento da morte dele, ele falou uma coisa interessante aqui para a gente aprender sobre ele, né? Sobre a missão dele, sobre a trajetória, né? Lá em 2 Timóteo, o capítulo 4, versículo 6, tem um versículo aqui muito, muito conhecido, né? Onde ele fala que eu combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Esse trecho lá, depois a gente vai ler mais dois versículos, mas esse trecho aqui, ele é um ensinamento muito importante para a gente, né? Quem conhece Paulo, a trajetória dele, né? Como é que foi, né? Então, quando ele fala combati o bom combate, né? Acabei a carreira e guardou a fé, ele está falando aqui que realmente ele fez, ele cumpriu o papel que Jesus deu para ele, né? Então, e o bom combate significa assim que, claro, é uma coisa que foi difícil, né? Teve muitas lutas, mas ele fez dentro, vamos dizer assim, das regras, dentro do propósito para que ele foi enviado, né? E em todos os momentos ele teve a fé nessa missão, né? Então a trajetória dele inteira, né? Ela foi uma boa trajetória, a gente viu um resumo, mas a gente vai ver depois detalhando as cartas, e a gente vai entender melhor isso, né? E isso foi muito, muito importante. E nos outros dois versículos adiante, antes de eu falar, Edgar quer fazer algum comentário aqui sobre esse grande ensinamento aí? Nós tivemos aí um tempo interessante, né, para observar o quanto Paulo deixou, né, de direção, né, para a gente poder utilizar hoje, nos dias de hoje, né. Então, tudo que a gente tem aprendido até agora, eu acho que tem um material bastante rico que a gente vai encontrar daqui para frente também, né. E como a gente tem muitos assuntos pela frente, talvez agora a gente não se estender muito, né? Mas o interessante é sempre extrair aquilo que foi deixado como ensinamento para os dias de hoje, né? Sempre quando você lê esses textos, você fala, puxa, olha, isso tem acontecido na igreja hoje, tem acontecido comigo, né? A questão do tempo também. Existe também a relação de tempo e preparo também, né? Então, assim, a gente vai ver depois que Paulo teve um tempo, depois da conversão dele também, de preparo, né? Houve esse espaço, mas ele não deixou para depois esse preparo dele, né? Depois eu estudo, depois eu me preparo, depois eu traço as estratégias, né? Então, assim, não é que ele deixou para depois começar todo o trabalho missionário, mas ele não deixou para depois se preparar, né? Então, às vezes a pessoa fala, puxa, daqui a um tempo eu vou estudar a Bíblia, daqui a um tempo eu vou me preparar para fazer missões, daqui a um tempo eu vou... Não, comece ontem, né? Comece já, né? E aí isso acho que nos dá um alento aí para aquilo que a gente fala, puxa, acho que eu não estou conseguindo, não. Vá em frente, né? Que tudo é possível você se preparar, mesmo que não seja exatamente, né? Puxa, eu não faço isso, aprenda, né? Eu não trabalho dessa maneira, eu não sei fazer tal coisa, aprenda, tente, né? Desenvolva, né? E isso Paulo deixou para a gente, né? Como ele teve que também romper muitas barreiras, né, da vida dele, isso também serve para a gente, né? Quantas barreiras a gente tem que romper, né, para poder trabalhar na obra de uma forma mais plena, né? Então isso foi muito importante. A gente tem aí ensinamentos X aqui. A gente vai começar depois a falar sobre as viagens de Paulo aí também. Vamos mostrar também as dificuldades e as estratégias que o Espírito Santo deu para eles também. É muito legal. Uhum. Frente. E aí,
continuando os outros próximos 2 versículos ainda desse capítulo 4, né? O 2 Timóteo, a gente leu o versículo 6, lendo aqui o 7 e o 8, tem uma outra mensagem importante, porque ele fala assim, ó, desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Então, aqui Paulo está dando para a gente a certeza de que ele fez, né, a carreira dele, a trajetória, ele tem a certeza de que ele cumpriu o papel dele, né? Então, quando ele fala combati o bom combate. E aí, nos próximos versículos, ele fala assim, que ele vai ser, a coroa está guardada, quer dizer, o galardão, né? O que Deus tem para a gente guardado, ele é muito grande. E ele está falando que estou fazendo justo, estou buscando, né, a salvação que vai me ser dada. E ele também fala que não é só para ele. Então ele também já deixa claro no finalzinho, são para todos que seguirem, são para todos que amarem a Jesus. Então, são para todos que aceitaram Jesus como Salvador, como ele fez, e também que fez essa evangelização, e que buscou mesmo uma vida cristã. Então, ele deixa claro que a trajetória dele, ele fez bem, ele também deixa claro que ele sabe que ele herda com isso a salvação, e que é para todos que aceitarem Jesus, né? Então, ele está dando esses versículos, é uma boa informação, é uma boa nova para todos, né? Porque às vezes a gente pensa, mas eu não sou igual Paulo, né? Já vou pegar até o gancho aqui do Vilmar, né? Mas ele está dando aqui uma informação muito legal, que a gente já tem falado, né? Ele foi bem na trajetória, né? Guardou a fé o tempo todo e vai ser agraciado com a salvação, com a eternidade, com o propósito que Deus tem nas nossas vidas, né? E aí, no próximo slide, vem aqui uma reflexão bacana, até que eu acho bacana, que tem a ver um pouco com o que o Vilmar também falou, e que eu vou dar o exemplo que o Vani, que eu aprendi com o Vani, pastor Vani, que é assim, ó, às vezes, o que acontece? Que às vezes a gente se esforça, né, mas não consegue fazer, ou não faz as coisas direito, né? Paulo, aqui em Romanos, no versículo 19, né, tem uma frase aqui bacana também, bastante conhecida. Ele fala assim, porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. E aí, às vezes, a gente lê isso, a gente fica meio assim, né? Nossa, o que ele quis dizer, né? Então, e Paulo, ele é humano, ele tem falhas também. E a gente também é. A gente sabe disso. Mas o grande lance aqui é a gente entender que isso. A gente não achar que a gente não é falho, a gente achar que sempre a gente está certo. Aí a gente não consegue se consertar, ou a gente não consegue, se a gente não estiver entendendo que a gente é falho e que a gente tem que buscar o nosso aperfeiçoamento, aí a gente vai se paralisar. E ele está dizendo isso, que ele é humano igual a gente. E aí, muitas pessoas, né, às vezes falam assim, mas eu não sou igual a ele, né? Mas como o Vilmar disse, mas e se você tentar ser pelo menos um pouco, né? Quando a gente fala assim, vamos pensar em Jesus, o que Jesus, como ele era, né? O que eu faria se eu fosse Jesus? Muitas pessoas às vezes falam, mas eu não sou assim, eu sou muito, muito ruim, eu não consigo, eu não faço, então não faz, não é isso. Existe a nossa busca pela perfeição, a nossa busca pelo caminho correto, a nossa busca por uma pessoa melhor, ela é um processo. Então, que nem o Vani sempre fala, ele é um processo. Você está sempre se aperfeiçoando e buscando. Você não pode pensar, bom, já que eu não sou um cara bom, já que eu sou falho, então não faço nada. Não. Eu tenho que sempre ficar buscando, porque a gente é humano, a gente tem falhas, a gente é fraco. Mas o que a gente precisa? Desistir? Não.
a gente tem que ficar buscando a melhora o tempo todo. A gente tem que buscar e entender que, se a gente ficar parado, a gente retrocede, a gente pode não estar cumprindo o plano que Deus tem para cada um. E Marcelino, Pode falar. Marcelino, tem só contando sobre esse que você está falando, ele fala várias vezes, né, durante os textos, ele vai falando, e a gente vai ficando bem claro, no sentido de o quanto ele era, quanto aquilo que ele fazia era uma questão de estar imitando a Cristo, né? E que ficasse bem claro para as pessoas que aquilo que ele tentava fazer, que ele lutava e que ele perseguia, era realmente estar sendo parecido com Cristo, né? Sedes meus imitadores, né? Porque eu imito a Cristo. Então, não porque você imita o Paulo, né? Porque Paulo ele buscava ser parecido com Cristo, né? Então ele contava isso para que as pessoas não se transformassem em Paulos, né? E sim Cristos, né? Em pequenos Cristos, Cristo que ficasse claro de que a vida dele era uma busca constante do viver como Cristo vivia, de falar o que Cristo, né, falava, de tentar andar como Cristo andava, né? E isso ele deixou bem claro, porque as pessoas às vezes começam a seguir pessoas, né? Ah, Isso, tal pastor é tal, e eu sou praticamente parece um devoto de tal pastor, de tal padre, de tal líder religioso, tal. Isso é muito errado, né? Porque mesmo Paulo falou, eu sou falho, né? Aquilo que eu quero fazer eu não faço, né? Possivelmente porque ele queria fazer coisas novas, mas toda aquela herança dele, toda aquela formação religiosa que ele tinha, às vezes dava aquela interferência ali, né? Era um conflito interno muito grande. E ele buscava ser parecido com Cristo o tempo todo e isso. falava para as pessoas que ele buscava isso. Então E isso ele é falava legal, né? para imitar ele, né, Edgar? Ele fala assim, mas Sim, você tem que me imitar porque eu estou imitando a sim, Cristo. Não sim, imitar a mim, é porque eu estou imitando Cristo. sim, é perigoso. Às vezes a gente começa, o eu da gente começa a crescer porque eu prego, eu falo, eu sei falar, eu sei cantar, eu sei dançar, eu sei. E aí, olha para mim, não, olha para Cristo. Quando você olhar Isso, para mim, você vai ver Cristo. isso. Então isso é legal, né? É, E essa seria a postura de um cristão normal, vamos dizer assim, né? Que às vezes a gente acaba, né, se deixando levar por, olha, eu sei fazer, eu sei isso, eu sei. Você sabe porque Deus te deu condições para isso, né? isso. Porque Deus te capacitou, porque Deus te deu essa possibilidade, né? Mas isso não é mérito seu, né? Pelo nosso mérito, porque Cristo nos dá, né, essa condição, né? Exato. E o Vani, quiser falar, hein, já que eu comentei, né? Mas o Edgar já falou praticamente tudo que eu ia falar, né? Se tivesse deixado você falar primeiro, aqui. Não, foi muito bem, é exatamente isso, É. né? E que Paulo, ele falava para imitar, mas imitar as partes boas dele, né? Aquilo que ele imitava de Cristo, não os erros. É lógico, a gente não deve seguir. Eu acho que você pode ter pessoas como exemplo, pessoas que fazem coisas boas, você pode ter até os erros das pessoas como exemplo, mas não que você vai imitar aquela pessoa, porque, né, eu falar, né, ser imitadores de Cristo, né? E também quando ele fala lá, combate o bom combate é porque ele fez aquilo que Cristo queria, ele fez aquilo que Deus queria. Então, o bom combate dele era fazer o que Deus mandava. Então, esse era o bom combate, era a luta pela salvação, era a luta por almas, para levar almas para Cristo. Então, esse era o bom combate. O bom combate dele é uma luta, lógico, né? Porque são muitas dificuldades, mas o bom combate era o ganhar almas para Cristo, era levar Cristo, e como ele fala, né, levar as pessoas a serem imitadoras de Cristo. Esse era o bom combate. Foi o que ele combateu a vida toda dele, né? Exatamente. Amém. Bom, e aí, terminamos assim, vamos dizer, né, a parte de Paulo, né, das características, enfim, tudo que a gente passou sobre Paulo, né? E agora a gente vai começar a falar um pouco das cartas, da missão, né, das viagens, né, conforme o Edgar falou, a gente vai comentar. E a gente tem dentro da nossa estrutura aqui,
que a gente vai fazer? A gente vai dar uma repassada nas cartas, né? Uma repassada que eu digo é no conceito, para quem foi escrita, são informações assim macro para a gente entender que são 13. E aí depois, quando a gente terminar esses não detalhes, mas esse resumo de cada carta, aí a gente vai começar uma sequência, carta por carta, vamos fazer leitura, vamos ler, né? E aqui, então, começando aqui com as cartas de Paulo, são 13, né? São 13 que a gente viu lá na nossa estante. A gente vai ver aqui que são 9 cartas foram às igrejas, 3 foram pastorais e uma para pessoal, né, para determinada pessoa. A gente tá vendo aqui, a gente tem nesse slide aqui, né, tiveram algumas viagens missionárias, onde ele fez essas cartas em viagens missionárias, são 6 cartas, né, Romanos, 1 Coríntios, 1 e 2, né, Gálatas, Tessalonicenses, 1 e 2. A gente também vai ver, né, ele fez 4 cartas quando estava preso, né, para Efésios, para Filipenses, Colossenses, Filemon. E depois de liberto também ainda escreveu mais 2 cartas, a gente também vai ver isso, né? As cartas às igrejas são essas 9, né, que a gente falou. Então são Romanos, 1 e 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, a primeira e a segunda, né? As cartas para as pessoas, né, que são essas 4, então é a 1 e 2 Timóteo, tem a Tito e Filemon, né? Antes de falar das viagens missionárias, eu vou passar aqui para o Edgar falar um pouco sobre isso. Edgar, também seria legal falar assim da sequência dessas cartas, né? Essas cartas elas estão numa certa sequência ali na Bíblia, mas seria legal você dar aquela explicação sobre né, essa sequência, né? Sim, a sequência cronológica existe uma sequência propriamente dita, mas não é muito fundamentada, então existem divergências entre foi escrita num ano, foi redigida no outro ano, então então a gente não pode se ater muito a essas datas precisamente, né? Elas estão ali distribuídas na questão de volume mesmo, né, de tamanho, então você vai encontrar Romanos, que é o peso maior de texto, depois Coríntios, até cair para as cartas menorzinhas ali no final, né? Mas isso não interfere no entendimento das cartas, porque são cartas específicas, né? E também podendo ser vistas de forma isolada, né? Você pode pegar a carta de Romanos e ler, entender todo o contexto, né? De uma forma em que a mensagem é passada. Então, não se ater a isso também. Ah, mas por que está começando com Romanos? O certo seria começar com Gálatas, né? Pela questão de data, porque saiu ali do canto, ali de baixo, começou por ali a primeira carta, então não teria assim essa sequência. Mas é uma questão mesmo de formato, né? De tamanho, né? De texto. E também aplicadas também separadamente ali por questão de também de adequação ao sistema de montagem da Bíblia mesmo, né? Então, normalmente é assim, os profetas maiores, os profetas menores na sequência. Então, é uma questão mesmo de formatação mesmo, né? Mas o importante é a mensagem, né? Não se ater a isso, né? Não se preocupar com isso. Mais ou menos isso que você queria de informação disso, Marcelo, você tinha comentado? Não, a gente tinha... Isso, exato. Agora, falando aí das viagens missionárias de Paulo, se você quiser comentar um pouco aí, né, dessas... Tem, na verdade, assim, só as viagens missionárias, a gente acho que daria, assim, um bom estudo mesmo, porque são coisas muito interessantes, né? Paulo, durante essas viagens, né, que ele fez, foram passados ali muitos ensinamentos, né? Até ensinamentos da maneira em que você deve se comportar mesmo hoje, ao iniciar um trabalho, né? A se preparar para um trabalho, né? Então, a gente tem ali as 3 viagens básicas, né, de Paulo. Ele deve provavelmente ter feito, né,
suas viagens que não foram relatadas, foi uma questão mesmo de que nem tudo que a gente tem ali na Bíblia, nem tudo que aconteceu naquela época está ali relatado, por uma questão de que senão teríamos uma Bíblia de 20 mil páginas, né? Então a gente teria que... Então ali está a base daquilo que a gente precisa para se orientar, né? Deus ali nos proporcionou ali, né? A possibilidade de estar entendendo tudo isso, inspirando aqueles que escreveram os textos, redigiram tal, e deixaram até hoje de uma maneira bem clara, né? Então, assim, resumidamente, a gente pode falar que teve, na primeira viagem missionária, eu não vou contar exatamente nos detalhes das viagens missionárias, porque teríamos um estudo de viagens missionárias de Paulo, mas sempre eu acho que o importante da gente deixar bem frisado é que eles sempre foram movidos pelo Espírito Santo. Então, assim, em determinados momentos, Paulo ali não foi para algum lugar, ou ele até mesmo rompeu um relacionamento, assim, um contato direto, e falou, agora você vai para lá que eu vou para cá. E isso foi até um instrumento para que a palavra fosse divulgada ali com outros discípulos para uma região, e ele foi para outra. Então, até quando acontece alguma coisa, você fala, puxa, agora deu ruim, como diria, agora não deu certo aqui. Não, são coisas que Deus foi permitindo para que esse evangelho fosse difundido ali naquela época, né? Então, assim, momento preciso, momento histórico importante, não haviam guerras, as estradas estavam feitas por aquele Império Romano gigante ali, que era o mundo, né, conhecido daquela época. Então, as condições eram boas, né? Essa prosperidade que estava acontecendo naquela época proporcionou, né? Até mesmo a perseguição aos cristãos de alguns lugares fez com que eles fossem para outros lugares também levar essa palavra. Então, as viagens de missionários estão exemplificando aquilo que foi, né, o cuidado, o zelo de Paulo com as igrejas que foram implantadas, né? Mas muitos cristãos foram, né, espalhados por aquela região para que naquele momento propício pudesse estar levando, né, iniciando essa igreja, né? Então, na primeira carta, Paulo foi numa viagem específica para que ele pudesse falar para um povo específico, entre Antioquia e Chipre. A gente vai encontrar em Atos, né, em Atos 13, ele teve esse comissionamento, né, pelo Espírito Santo. O Espírito Santo deu uma comissão, uma missão para ele, né, para que ele fosse falar numa região específica. Mas eu até anotei aqui um texto interessante em Atos 13, 1, 12, em que, de repente, ele 13, 2 e 3, eu vou até ler aqui, está na minha tela aqui, eu vou ler para vocês. Enquanto adoravam ao Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo, separe-me Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhes as mãos e enviaram. Então a gente vê ali essa coisa do Espírito Santo. Quando a gente às vezes quer fazer alguma coisa, mesmo na igreja, às vezes a gente vai atabalhadamente, vai fazer, eu quero fazer, vamos cantar, vamos tocar, vamos fazer um evento, vamos fazer um... E será que o Espírito Santo que está nos direcionando nesse momento? Então, nas cartas você vai encontrar muito isso, né? E você vai encontrar também nessas viagens de Paulo, sempre o direcionamento do Espírito Santo. Você vai encontrar um momento que ele não vai para um lugar e vai para outro, porque o Espírito Santo fala, não, impede ele de ir para um lugar, numa das viagens. Então, mais importante do que estudar propriamente essa sequência técnica aí da viagem que ele mesmo fez, entender que todas essas viagens foram direcionadas pelo Espírito Santo, né? Como nossas vidas, né? Às vezes a gente tem esses planos, tem essas viagens missionárias que a gente quer fazer, né? No sentido, lógico, diferenciado, né? Mas a gente às vezes quer fazer pela própria, né? Pela própria vontade. Eu vou fazer, eu vou promover, eu vou para lá, eu vou... E não é às vezes assim, né? Talvez a gente tenha que ouvir um pouco mais essa voz do Espírito Santo falando, não é para ir para lá, não venha para cá, faça isso, né? Então, ouvir o que Deus tem para você, né? E aí tem uns outros textos também que eu separei, eu estou lendo aqui na tela que eu separei algumas coisas, mas assim,
quando ele caminhou ali de Chipre a Antioquia nessa primeira viagem, né, ele teve muitas dificuldades no sentido de encontrar povos em que tinha a idolatria, povos primitivos, eu marquei aqui. Ele encontrou adoradores de deuses naquela região, que é os deuses deles lá, tal. E essa Antioquia também é de Pisídia, que é uma Antioquia. Haviam várias Antioquias lá. Você vai encontrar, mas essa aqui é Antioquia? Não. Eram vários como São Paulo, Morro do São Paulo, São Paulo de não sei aonde. Então tem alguns lugares que chamam São Paulo, mas existia Antioquia também naquela região. E, especificamente, ele foi naquela região, onde tinha uma comunidade grande judaica, onde tinham sinagogas, né? E que foram formadas ali pela dispersão, né, do povo. E existia lá nessa primeira viagem que o chamavam de prosélitos, que eram aqueles que eram judeus que saíram de uma religião pagã e aderiram ao judaísmo. Então eles eram pesados no que faziam, né? Eles não tinham aquela formação bíblica que tinha Paulo do Velho Testamento, aquela formação pesada e forte. E, na verdade, eles tinham uma formação de mudança, eles vieram do paganismo para o judaísmo, e aí eles acabaram expulsando Paulo dessa região, né? E mesmo assim, conta lá no texto, em Atos 15:52, que eu anotei aqui, que os cristãos, né, que eles ali, Paulo também, e ali, né, Lucas registra em Atos ali, um momento em que essa comitiva deles, esse povo deles, eles continuavam muito alegres e cheios do Espírito Santo, mesmo sendo expulsos, mesmo não sendo aceitos nos lugares onde eles estavam levando essa palavra nessa primeira viagem. Então, assim, eles continuavam alegres, sabendo de que eles iriam encontrar dificuldades e iam ser hostilizados nesse caminho todo, né? Eu fiz mais algumas anotações, talvez para não estender muito também, mas, assim, isso tudo, indo para essa região aí, essa primeira região, eles passaram em alguns lugares, que seria em Éfeso, Tarso, né, que ele acabou voltando, Antioquia e Oriente, né? E eles tiveram toda essa dificuldade e eles fugiram para uma outra região de Listra e Derbe, e eram outras cidades que também acabaram acabaram conseguindo, né, acabaram recebendo essas informações de Paulo, porque eles foram expulsos de uma região, mas acabaram indo para outra, e nessa região eles também difundiram o evangelho, e muitos converteram numa região que possivelmente talvez eles não passassem por lá. Então, eles passaram por essa região e depois voltaram por elas, também confirmando aquilo que estava acontecendo e falando, puxa, olha, as coisas estão funcionando ali, então Deus está agindo naquele lugar. Então, foi bem interessante, porque nem sempre eles fizeram exatamente aquilo que estava traçado nos planos, né? Eles tinham os planos, mas o Espírito Santo de Deus movia eles para alguns lugares onde eles também falavam desse evangelho. Então, a gente até traça essas cartas, né? Ele traça essas viagens, como traçavam naquela época, mas durante o caminho eles eram, às vezes, mandados para outros lugares. Isso é interessante, como para a nossa vida também, né? Já na segunda viagem, que aí a gente vai ter lá Lucas falando em Atos 15, ele vai contar também que eles foram um pouquinho mais para a direção da Ásia, né? Onde aconteceu uma ruptura, onde Paulo estava caminhando com Barnabé, né? E Barnabé era um judeu lá que estava acompanhando Paulo. Então, outro ensinamento interessante nessas viagens é que ele estava, de modo geral, ele tinha companhia de irmãos ali, de discípulos, de pessoas que estavam envolvidas com a obra, e eles eram aqueles que também sustentavam e ajudavam ele nesse trabalho. Então, outra coisa muito importante, estar sempre cercado e sempre por perto de pessoas que também estão comprometidas com essa obra. Então, para a nossa vida também, ninguém até faz, mas sempre precisa de alguém por perto para apoiar, para ajudar, para ir à frente, ou para ir ficar de lado, ou para cuidar da retaguarda. Então, assim, quando você está na obra, você está trabalhando na missão, tem alguém orando, tem alguém intercedendo, tem alguém abrindo caminhos lá na frente junto, que Deus manda.
Então, abre lugares onde você chega e tem hospedagem, ou você chega e tem um lugar para você ficar, ou tem um lugar para você, condições para você levar o evangelho ali no lugar. Então, você tem sempre essa coisa de ter pessoas por perto, e Paulo tinha durante essas viagens, né? Ele estava unido com Barnabé, que era um parceirão. Depois, de repente, nessa segunda viagem, ele, por uma divergência ali, ele acabou se separando um pouco, e aí ele uniu-se a Timóteo, que também é outro, que também era um jovem da época, e eles partiram para Antioquia, para a Síria, que era uma região também onde muitas igrejas foram formadas. Houve lá também um concílio, lá onde eles também estavam discutindo o que era falar sobre esse evangelho para as comunidades judaicas. Então, era uma situação bem específica, né? Mas nesse segundo momento, nessa segunda viagem, eles também estavam indo para essa região, e aí o Espírito Santo interrompe esse itinerário deles, né? Que eles estavam estabelecendo. E aí o Espírito Santo praticamente apresenta um novo projeto para eles. Eles são impedidos de ir para a Ásia, onde eles estavam indo, e seguem agora para Troade, que é uma outra região na costa do Mar Egeu, que é uma região mais próxima da Europa. Então eles começam a ir para a Europa, uma outra região, onde a Europa que a gente conhece, essa Europa, só que com os nomes mais diferenciados. E isso é interessante porque era uma região muito importante para que o evangelho fosse espalhado ali. Então, eles queriam ir para a Ásia, onde eles já tinham, assim, implantado algumas igrejas ali anteriormente, né, falado do Evangelho, e aí o Espírito Santo fala, não, Europa. Então, assim, a gente já viu aí em casos, em fatos na Bíblia, em Jonas e outros lugares outras partes da Bíblia, onde pela vontade iríamos para cá, mas aí Deus manda para lá. E nesse caso, eles também estavam indo para a Ásia e o Espírito Santo os manda para a Europa. Então, assim, né, a gente vai encontrar em 16, 12, 18 ali e tal, em Atos, que ele é orientado a seguir para essa Macedônia, que é uma região onde tem Filipos lá. E aí ele vai lá também fazer esse trabalho todo tal. Mais um pouquinho na sequência, ele começa a falar para o pessoal grego, começa a falar para aqueles que eram os famosos lá, os filósofos. Então, assim, ele começa a encontrar aquela famosa vaidade cultural que impedia aquele povo de ouvir Jesus Cristo. Vocês já ouviram aquelas pessoas que, às vezes, por tanto conhecimento, elas têm tanto conhecimento de tudo, científico, histórico, teológico e tudo mais, e isso, às vezes, impede, essa vaidade cultural, impede da pessoa, de uma forma humilde, ouvir uma pessoa mais simples, ou ouvir outra pessoa e, e perceber essa verdade da outra pessoa. Ela está tão envolvida com essa vaidade cultural dela, eu sou, eu falo, eu entendo, eu sei, que ela começa a não ouvir mais. Isso vai tornando ela uma pessoa com dificuldades para ouvir o novo, para ouvir aquilo que pode libertar ela de coisas antigas e ruins. Então isso é muito interessante, os próprios costumes, né? Isso pode impedir aquilo. Então, poucos se convertem naquela região. Mesmo Paulo falando, tendo todo o conhecimento dele, toda a bagagem dele, essa vaidade cultural impedia aquele povo. Isso às vezes acontece com a gente, né? Eu fiz teologia de novo, fiz 4 faculdades de teologia, 5 faculdades. Tá, isso talvez esteja impedindo, não que não seja bom estudar, mas isso tudo não pode impedir você de ouvir a voz do Espírito Santo, de ouvir a voz de Deus. Então, assim, essas muitas letras podem te cegar, podem te deixar surdo. Então, muito Diga. cuidado até no conhecimento. Amém. Posso falar um pouquinho? Pode. Estão na segunda viagem ainda, hein, Paulo? Não, Paulo não, pastor. Não, porque senão o Diga vai até a quinta. Eu tenho a terceira, depois tem Roma, tem que falar de Roma também, pastor. Agora pode falar, pastor. Amém. Interessante que a gente aprende, o que o Edgar falou, tem tantas coisas muito importantes, né, da Bíblia. Primeiro falou sobre a importância de nós estarmos dirigidos pelo Espírito Santo de Deus.
E nós vamos, se Deus assim vai nos permitir, no ano que vem nós vamos falar muito sobre o Espírito Santo de Deus, como é que vamos receber essa orientação. Porque muitos, o que acontece? Falam, não, mas o senhor está me orientando, e às vezes bate a cabeça. É verdade? Que não está orientando. E às vezes pode ser que até esteja, mas ele vai ter alguma dificuldade para Deus ensinar essa pessoa. Então, a direção do Espírito Santo é super importante para a igreja. E outra coisa que o Edgar falou também foi sobre a vaidade espiritual, né? Porque eu faço, eu tenho esses cursos, assim, vai. Eu conheço algumas pessoas que foram muito usadas por Deus. Não estou dizendo que ainda não são, mas a vaidade tomou conta deles, porque eu faço isso, faço aquilo, e hoje não são mais aquelas pessoas que foram tanto usados pelo Senhor. São homens de Deus, sem dúvida nenhuma, não tenho dúvida nisso aí, mas a gente percebe que essa vaidade espiritual mudou comportamento. Eu lembro que uma das pessoas, muito usado por Deus na palavra, uma vez ele falou assim, o louvor da nossa igreja, estava na igreja lá, numa igreja que eu frequentava, e ao começarmos o louvor, Deus derramou um poder sobrenatural na igreja, sabe? Começou a falar em língua estranha, começou um toró. Acabou esse louvor tão importante, tão gostoso, que ele deveria aproveitar essa hora. Ele chegou e falou assim, isso aí que aconteceu, nós também eu também posso fazer, entendeu? Essa emoção que você sente, não é assim. Então, acabou na hora que deu uma frieza na igreja. E depois de lá, passar o tempo, esse homem de Deus, eu sinto que não foi mais aquele. Então, naquele momento, houve uma grande tristeza na própria igreja quando ele pegou. Por quê? Ele é um homem muito super sábio. Um dos grandes homens aqui que conhece a palavra de Deus. Mas faltou o quê? O Espírito Santo de Deus na vida dele, sobre aquilo que estava acontecendo. Entendeu? Então, o que o Edgar falou realmente é essa vaidade que eu faço, eu tenho 10 cursos, né? E eu já vi pessoas também que não sabia nem ler. Ou melhor, o seu Samuel, ele não sabia ler e só sabia ler a Bíblia. Então, Deus deu uma sabedoria incrível, né? Mas, logicamente, que é super importante nós estudarmos, né? E sempre debaixo do Espírito Santo de Deus. Obrigado. Sim. Bom, a gente estava falando, né, na segunda viagem ele foi a Atenas, foi lá falar com os filósofos da época, e eles tinham toda aquela carga de conhecimento, isso que o pastor estava falando agora, né? E que impedia eles mesmo gerava essa dificuldade pelo grande conhecimento. Eu acho que até comentei aqui de um filósofo e professor aqui que está sempre na TV, nas mídias, aí um filósofo midiático, como diria, né? Que todo mundo hoje conhece, não vou citar o nome, mas assim, até gosto muito de ouvir ele falar tudo, mas assim, eu lembro dele comentar que, tem até o nome dele, o Leandro Carnal, ele comentou, vou falar. E o Leandro Carnal, ele comentou, acho que eu comentei aqui também, que o grande sonho dele era ter a fé que nós temos. Mas talvez pelo grande conhecimento, ele passou uma vida lendo, ele passou uma vida estudando. E ele fala muito bem, conhece de tudo sobre filosofia, sobre até a psicologia do ser humano, tal. E só que isso possivelmente ele deve ter lido a Bíblia várias vezes, possivelmente, porque ele cita muito a Bíblia. Mas isso tudo talvez tenha impedido ele de ter essa percepção da fé, né? Ele não consegue adotar essa fé para a vida dele. Então ele falou que ele admirava muito essa fé que o cristão tem, só que ele não conseguia adotar para a vida dele. Então às vezes isso acontece, né? Nada que impeça que não seja que um dia desses na vida dele ele tenha essa conversão, nada impede, mas as dificuldades aumentam às vezes, né? Pelas muitas letras, vamos dizer assim, né? Aí vamos para a terceira viagem. A terceira viagem a gente vai encontrar em Atos 18. Edgar, Sim, falei aí. 4 minutos. 4 minutos para acabar ou para falar? Para passar para a oração. Tá, então vamos lá. Aí a gente vem a terceira viagem missionária.
que talvez... O que você acha, Marcelino? Vamos seguir a terceira viagem missionária na próxima aula ou... Melhor na próxima, né? Para não Vamos seguir? cortar. Pode ser. Aqui até, Então- né? Aqui até eu pus um pouco maior aqui, Edgar, a imagem, né? Vocês conseguem ver esse mapa? Sim. No aproveitar celular não tem. Vou comentar um pouquinho aqui, mas dá. Sim, porque- dá. Tá bom, porque assim, ó, quando esse mapinha aqui, ele tem aqui, ó, dá para ver eu mexer a setinha? Dá, No né? celular eu não tenho. No computador dá, agora no dá celular pra eu ver, não sim. sei. Ah, tá bom. É assim, Dá pra então, ver. a primeira e a segunda viagem, né, que o Edgar falou, né, aqui a gente está vendo que a primeira viagem, ela tem algumas regiões, e a segunda, ela foi mais abrangente, né, esse risquinho azul aqui mais escuro, ele está mostrando que foi bem mais abrangente, e foi até nessa segunda viagem aí, que foi redirecionado pelo Espírito Santo, conforme ele falou, né, então, e aí eu comecei a colocar aqui uns mapinhas para a gente depois dar uma olhada, porque assim, ó, aqui, ó, quer ver, ó, aqui já melhora bastante, né? A gente vê essa região, né? E, Marcelino, Oi. o que é interessante, assim, o estudo não é especificamente sobre as viagens e tudo mais, Isso. mas o interessante é a gente entender aquele que escreveu essas cartas e essas viagens, porque ela vai dar base para a gente ter uma ideia do que é, sabe, você levar essa palavra em lugares mais distantes, né, até os confins da Terra, como diria, os limites, né, daquela época. Isso é bem interessante. Então, isso vai reforçar os estudos que vão entrar agora com Romanos, com Gálatas, Filemão e tal. Isso tudo vai ser reforçado pelo entendimento do que foram as viagens, né? Então, é meio en passant, meio rápido, mas é interessante, eu acho. Sim, e a gente vai também, no próximo domingo, a gente vai falar da terceira viagem, e a gente vai também olhar um pouquinho do mapinha, para a gente ver, ó, a gente vai colocar nos dias de hoje como que é, Sim. né? E como é que era lá na época, né? A gente está vendo aqui a Europa, a gente está vendo aqui a Itália aqui do lado esquerdo, a gente está vendo aqui a Turquia e a Grécia. Na verdade, aqui é onde a gente vê aqui em azul marcado as regiões, né? Aqui em Filipos, aqui Tessalônica, aqui tem Corinto, aqui tem Éfeso, Colossos. Aqui quando a gente vai vindo aqui para a Ásia, aqui na África, aqui embaixo, ó, Líbia, Egito, só para a gente se posicionar, né? Síria está aqui do lado direito, Líbano, Israel, enfim, a gente vai conseguir dar uma olhada nisso daqui também. Que era o mundo da época, né? Isso. Mas aí a gente vê domingo que vem, a gente tem aqui 4 minutos, vou passar para o pastor fazer a oração, para a gente encerrar aqui. Amém. Amém. Interessante que, para nós, é importante que nós aprendamos, cada situação, cada cidade que Paulo passava, tem uma lição preciosa para a nossa vida. Então, é importante cada cidade, vamos extrair uma lição para nós. Então, é importante saber as cidades, o que aconteceu na cidade com Paulo e qual a lição que nós podemos aplicar para a nossa vida em cada cidade que ele passou. É importante, muito importante isso aí. Amém? Vamos agradecer a Deus. Pai amado, eu quero te louvar, quero te agradecer por esse estudo bíblico, quero abençoar, Pai amado, em especial a vida do Marcelino, do Edgar, que está nos ensinando, Pai amado, a tua palavra. Obrigado, Pai amado, por todas as pessoas que estão participando, Pai, que cada uma possa receber, através do teu Espírito Santo, a sabedoria para entender realmente qual a lição que o Senhor está nos dando e nós possamos colocá-la em prática. Obrigado por tudo. Abençoa o culto também de hoje à noite, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. 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 Fique na bênção. Shalom Adonai, pastor. Deus abençoe a todos. Amém. Abençoado a todos. Amém. Amém. Deus